Olá, aqui é o Ricardo Piovan e deixa eu te falar sobre uma estratégia de como você engajar a sua equipe, como você motivar a sua equipe a fazer algo, né? A comprar uma ideia. Essa aqui é uma estratégia muito interessante e eu uso muito, gente. Eu tenho uma consultoria, né? Eu tenho uma empresa que vende palestra, treinamento, tem um monte de liderados. E aí, às vezes eu peço para eles fazerem algumas coisas e eu vejo que não está saindo. Aí eu uso essa estratégia para fazer a coisa sair, para motivar e engajar eles a uma ideia, a uma sacada que eu tive. E eu vou explicar para você isso contando a história de uma coisa que aconteceu numa empresa, né? Antigamente, gente, não era muito comum o lance do crachá nas empresas, né? Teve boa parte do tempo aí que não se fazia isso, não tinha isso. Hoje já é mais comum. Aí teve uma empresa, né, que eles precisavam implantar o esquema de todo mundo ter crachá, todo mundo usar crachá. E aí o gerente de RH já sabia que ia ser um parto fazer o pessoal usar crachá. O que eles fizeram? Eles combinaram uma coisa com o presidente da empresa. Eles chegaram e fizeram apenas um crachá. Todo mundo tinha que usar crachá na empresa, tá? Mas eles fizeram inicialmente apenas um crachá. E pegaram esse crachá e entregaram para o presidente. Colocaram lá no pescoço do presidente o crachá e tal. E o presidente, ele ficou 2 semanas andando pela empresa com o crachá. Então ia para a reunião de diretoria, ia para o restaurante e só ele tinha crachá. Os diretores começaram a olhar aqui e falaram, poxa, mas só o presidente tem crachá? Que estranho, tal, não sei o quê. Aí, passado 2 semanas, eles chegaram para os diretores e entregaram um crachá apenas para os diretores da empresa. Então, só o presidente e a diretoria tinha crachá. E aí a diretoria fazendo reunião com os gerentes, andando pela empresa, os gerentes começaram, pô, mas só o presidente e o diretor tem crachá? Outra semana, né? Crachá só para os gerentes. Gente, só sei que de repente o pessoal do operacional estava assim, cadê meu crachá? Por que só eles têm crachá? Eu não tenho crachá. Você vê, e daí aí distribuíram crachá para todo mundo e o pessoal usou tranquilamente, sem criticar, eu quero o meu crachá, eu quero o meu crachá. Você vê, muitas vezes, né, para você engajar a sua equipe, você precisa dar o exemplo, você precisa ser o primeiro. Eu uso muito essa estratégia. Faz um bom tempo, né? Eu queria descobrir de onde vinham as vendas da nossa empresa. A gente não fazia esse controle. Lá atrás, bem lá atrás, a gente não fazia esse controle. Então, eu quero saber, veio da internet, veio de uma indicação, veio de um anúncio de revista que a gente colocou, tal. Então, aí eu fui lá e coloquei uma coluna, né? Então tem a nossa planilha de vendas, coloquei uma coluna origem. Eu queria saber a origem das vendas. E aí, pessoal, precisa preencher essa coluna aqui. Sabe, na primeira semana alguns preenchiam, outros não preenchiam. O que eu fiz? Eu mesmo comecei lá a preencher. Então a planilha era uma planilha compartilhada, né, comigo, com os vendedores, tal, não sei o quê. Então eu ia lá, pessoal, preenchi lá a venda tal, que eu fui fazer a visita, eu preenchi. Pessoal, aquela outra que eu conversei com o cliente, eu fui lá e preenchi. Quer dizer, eu comecei a dar esse passo, o que acontece? Os outros começam a imitar o passo. Né? Tem uma frase em inglês que é assim, children see, children do. Quer dizer, criança vê, criança faz. Eu adaptei isso para o mundo da liderança, né? Para mim é assim, liderado vê, liderado faz. Então, às vezes, quando a coisa não está indo como você quer, vai para o front, começa a fazer. E você começa a perceber que as pessoas começam a te seguir. É assim, as pessoas precisam de um líder. E quando o líder começa a fazer, eles tendem a copiar. Quer que a sua equipe chegue no horário? Começa a chegar mais cedo. Começa a chegar mais cedo. Sabe, você quer que de repente a sua equipe comece a dar ideias, tal? Começa a dar ideias em reunião e peça ideia das pessoas. Sabe, você tem que ser o agente da mudança aí dentro. E assim, e olha uma outra coisa, né? Eu estou falando de coisas positivas, certo? Mas você líder, assim como eu, nós temos comportamentos negativos também. Cuidado, há uma tendência de eles estarem copiando isso daí. Todos os meus treinamentos de liderança, né, inclusive, se você quiser, a gente pode ir até a sua empresa, dar esse treinamento de liderança.
Eu sempre faço reflexões para os líderes saírem de lá sabendo de uma forma muito clara 2 comportamentos limitantes que ele, líder, tem. E eu digo para eles, ó, além disso aqui estar atrapalhando o seu resultado, a sua equipe pode estar copiando esses 2 comportamentos negativos. Porque as pessoas tendem a copiar a parte positiva, mas tendem a copiar a parte limitante também. Temos que tomar cuidado. A gente tem que andar ali, né, no trilho, senão a gente vai ter problema. Legal? Bom, essa é uma estratégia, tá? De repente você pode pensar alguma coisa aí para você começar a fazer com bastante força, né, com bastante autoconfiança e tal, e de repente eles começam a imitar esse processo. Bom, aqui embaixo tem todos os treinamentos que a minha consultoria ministra, que eu ministro, né? Dá uma olhada aqui, de repente tem alguma necessidade aí para sua empresa, dá uma ligada para a gente, manda um e-mail, preencha o formulário aí de informações. Nós ficaremos muito felizes em ir até a sua empresa e ministrar um treinamento de liderança, trabalho em equipe, atendimento a cliente, aquilo que vocês mais estão precisando nesse momento. Ok? Dá uma olhada nos treinamentos aqui embaixo. Até o próximo vídeo. Tchau!